Sou babaca por terminar com minha namorada depois que ela virou religiosa? A gente namorava há pouco mais de um ano, eu, um H22, e ela, M23, mesmo já tendo frequentado algumas religiões. Sou ateu há vários anos, e ela sempre foi católica não praticante, não seguia os preceitos da igreja nem nada, mas se dizia católica por ter sido criada assim. Religião nunca foi um problema pra gente, o nosso relacionamento sempre foi bom, até que há uns 2 meses, ela decidiu voltar pra igreja, e eu dei o apoio pra ela. No começo foi de boa, e em algumas vezes eu até acaba indo com ela na missa e em outros encontros da igreja pra acompanhar ela. Mas ela começou a mudar completamente, desde as roupas e jeito de falar, até comportamentos e atitudes do dia a dia. Eu estranhei essa mudança repentina, mas continuamos juntos. As coisas começaram a ficar estranhas de verdade depois que ela começou a parar de querer fazer as coisas que, segundo ela, eram mundanas, como sair para beber, ir no motel, ir em festas, transar e até mesmo assistir alguns tipos de filmes e séries. Eu aceitei essa mudança tão repentina porque eu realmente gostava dela, ou ainda gosto. Mas aí, semana passada, ela me chamou para conversar e disse que eu deveria começar a fazer catequese para adultos, pois deveria começar a servir a Deus assim como ela, e veio com todo aquele papinho de salvação, vida eterna e pecado. Para mim esse foi o estupim, pois além de se mudar completamente, ela também queria que eu mudasse, mesmo sabendo dos motivos que eu tive para abandonar a igreja na adolescência. A gente teve uma discussão, e eu acabei terminando com ela pois não pretendo seguir o cristianismo. Não tenho nenhum problema em ela querer seguir a religião, mas não quero mudar quem eu sou para continuar com ela, mesmo gostando muito dela. Fui babaca por terminar por isso? Sou bebeca por terminar meu relacionamento por meu namorado usar ChatGPT? Sempre quando peço um conselho para ele, vejo que vem algo bem elaborado. Pensava que de fato era ele se esforçando para tentar me ajudar, mas não. Ele usa o ChatGPT para formular a resposta. Meu problema é que eu acho isso errado, já que eu tô conversando com um bot e não com ele, e sinceramente já temos idade o suficiente para saber responder decente alguém com 19 anos. Ele me disse que usa os argumentos deles, que só pede pro chat botar em um textinho e me mandar, mas que as ideias são deles, que ele também usa como correção ortográfica. Ao mesmo tempo que eu tento entender o lado dele, eu acho isso um absurdo e me encontro sem argumentos e só triste com tudo isso. Estou pensando em terminar. Já estávamos com alguns problemas sobre demonstrações de amor. Sinto que faço muitas coisas por ele e ele nada, e isso que aconteceu agora me motiva a terminar. Observações: já tive algumas conversas sobre ele sobre estar mais presente e demonstrar que se importa comigo, pois eu considero conexões autênticas fundamentais pro relacionamento. Não é só por ele usar o chat, mas por tudo isso junto. Não peço conselhos com frequência, só quando realmente estou precisando e não sei como lidar com os sentimentos sozinhas. Ele tem algumas inseguranças quanto à aparência dele, porém quanto a isso de dar conselhos e expressar sua opinião, ele é bem confiante. Sou babaca por desconfiar? Minha namorada disse no final de semana retrasado que iria para casa da irmã, e no fim de semana passado iria para casa de uma mãe. Só nos vimos segunda-feira. Durante minha visita à noite um comportamento estranho. Questionei se estava tudo bem e se tinha passado bem o fim de semana. Segundo ela foi tudo tranquilo e sem novidades. Voltando para minha casa fiquei muito desconfortável, ainda mandei mensagem e ela disse que não tem nada de errado acontecendo. Ainda assim não consegui acreditar e decidi tomar uma medida drástica. Ela deixou no meu celular uma conta do Google logada. Abri as configurações e olhei o histórico de localização. E lá estava ela os 2 fins de semana na zona norte de SP, enquanto sua mãe e sua irmã moram na zona leste, em locais diferentes. Resumi bem, mas e aí? Fui babaca por desconfiar e usar a própria conta dela para confrontar sobre minha dúvida? Atualização.
O que me fez desconfiar foi a inconsistência na conversa dela contando como tinha sido o fim de semana. Ela sempre dá muitos detalhes e fala sobre as pessoas e lugares onde esteve. Mas dessa vez não foi assim. Outra coisa, eu não mexi no celular dela, nós temos uma conta Google compartilhada, foi por ela que acessei o histórico de localização dos dispositivos logados. Eu confrontei ela explicando tudo o que me fez desconfiar, como descobri e como me senti com toda essa história. De início ela fez de desentendida, falou que não conhecia o lugar que eu estava falando, mas quando mostrei os prints da localização e do trajeto que ela fez aí ela admitiu. Porém não falou que era tudo verdade porque supostamente essas localizações estavam com horários errados, segundo ela foi apenas uma festa de aniversário e ela voltou antes de anoitecer. Se vocês já usaram o recurso de linha do tempo do Map sabem que é muito preciso, essa história dela não confere. Mal pediu desculpas e ainda tentou justificar dizendo que não me contou porque sabia que eu ia ficar bravo. Se pudesse colocar print aqui ia ficar mais fácil, mas acredito que consegui explicar a história nos pontos principais. Valeu pelas dicas de geral. Fui corno. Sou babaca por expulsar minha mãe da minha casa no dia do meu aniversário? Olá galera, sou nova aqui, mas precisava tirar essa dúvida. Então, há 8 meses fui mãe. Como toda gravidez, isso ocasionou mudanças no meu corpo, engordei alguns quilinhos, afinal eu pari um ser humaninho. Eu não me incomodo tanto. Meu marido também não. Minha mãe, desde que pari, já dizia que eu tava gorda. Eu sou uma pessoa muito tranquila e tento evitar todas as brigas. Sempre que ela começava a falar do meu corpo, que eu tava gorda e tal, eu ignorava. Saia de perto, mudava de assunto. Era meu aniversário, fiz uma festinha aqui em casa, estava tudo bem, estávamos todos juntos. Minha mãe é preta, cabelos pretos, descendência indígena, ela não aparenta ser minha mãe e muitas vezes somos confundidas como irmãs. Alguém comentou sobre isso, o quanto ela não aparenta ser minha mãe. Daí ela olhou pra mim e falou bem alto no meio da festa: "Você tem que se inspirar em mim, mas do jeito que está indo, vai parecer a avó e não a mãe da criança." Eu abaixei a cabeça e fui para o meu quarto. Me senti envergonhada e muito triste. Daí ela veio atrás de mim, entrou no quarto e para piorar tudo, ela me disse: "Filha, falo para o seu bem. Seu marido é bonito, magro. Ele pode dizer que te ama agora, mas e depois?" Eu não consegui conter a minha reação e exclamei: "Sai da minha casa agora." Ela se foi e estamos sem nos falar até então. Sinto que exagerei, mas também sinto que se eu deixar pra lá, ela nunca vai mudar. É isso, gente. Obrigada pelo espaço. Sou babaca por cobrar dinheiro da minha ex? Ano passado eu tava namorando com uma moça 10 anos mais velha que eu que já tinha 3 filhos, a gente se dava super bem e ela nunca me pediu R$1 pra nada, até os lanches dela ela quem pagava e ficava brava às vezes quando eu queria comprar lanche pra ela, nem um remédio pra filha dela ela deixou eu comprar uma vez que a garota adoeceu. Um dia houve um problema na casa dela onde a casa ficou totalmente sem energia e a instalação elétrica sairia muito cara. Ela estava devendo muito e só iria receber no final do mês, porém não me pediu mesmo assim. Eu, vendo todo aquele desespero dela, me ofereci para emprestar R$600 para que ela pudesse pagar a despesa da mudança para a casa do avô dela e da pintura do quarto da filha dela que tinha problema respiratório. Ela relutou em aceitar, porém uns dias depois aceitou, me falando que faria de tudo para devolver aquele dinheiro, nem que fosse de 50 em 50 reais, e eu falei que tudo bem. Bom, um ano se passou e ela nunca mais tocou no assunto do dinheiro. Quando eu tocava ela sempre falava que estava apertada, que o patrão não havia depositado, que estava com o salário atrasado e enfim. Nesse meio tempo a gente terminamos de forma amigável sem brigas e continuamos nos falando. 3 meses depois do fim do nosso relacionamento ela começou a postar foto de churrascos, viagens e etc. Começou um novo emprego e estava vivendo a vida dela.
Um dia eu tive um problema financeiro onde estava precisando de R$ 200 para pagar uma conta urgente. Mandei mensagem para ela pedindo para ela me mandar esses R$ 200. Ela visualizou e não respondeu. Outro tempo depois precisei novamente do dinheiro, dessa vez ela nem visualizou mais e agora continua postando fotos de viagens e churrascos, além de fotos mostrando que está empregada. Tô pensando em cobrar judicialmente esse dinheiro mesmo que seja pouco e estou pensando, será que sou babaca por isso já que fui eu que ofereci? Muito obrigado por assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o relato e se gostou deixe o like, compartilhe e se inscreva para mais histórias como essas.